Deixa eu só posicionar alguns elementos aqui. Vocês viram recentemente as sequências, né? Já viram PA, PG. Então, a recorrência linear, ela é uma sequência, só que definida recursivamente. Eu tenho uma regra que liga o próximo elemento aos elementos anteriores. Isso é muito legal, essa noção. É o que a gente chama de modelo determinístico. Quer dizer, se eu sei o estado de hoje, né, e talvez de ontem, anteontem, se eu tenho algumas informações, uma memória do meu fenômeno, eu consigo determinar o estado que ele vai ocupar amanhã, o futuro. Então, recorrências lineares têm a ver com essa regra que relaciona o termo próximo de uma sequência com um ou mais termos anteriores. A PA faz isso, a PG faz isso, tem as sequências fatoriais, que eu vou te mostrar o que são, tem a sequência de Fibonacci, né? Então tem bastante coisa legal que você pode modelar por uma recorrência linear. A gente vai ver primeira ordem hoje, que essa primeira ordem, vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse se mexendo? Sim. Legal. Consigo. Legal. Essa recorrência de primeira ordem é quando o próximo termo é definido em relação ao anterior. Quer dizer, basta eu saber o hoje para determinar o amanhã. A gente vai dar preferência na aula de hoje a essas recorrências que só dependem de um passo para trás. Quer dizer, o amanhã a gente define sabendo a informação de hoje. Então, primeira ordem é nesse sentido. Então, olha aqui alguns exemplos de sequências que são determinadas por recorrências lineares de primeira ordem. Vocês estão me ouvindo? Estão aí ainda? Sim. Também. Sim, professor, perfeitamente. Os slides, legal, estou vendo os slides bem, está tudo certinho, né? Então vamos seguir. A sequência de termos genérica A1, A2, A3, A4 e A5. Aqui PA, repare que PA, o A2 é o termo anterior mais a razão. O A3 é o termo anterior, que é o A2, que é esse aqui, ó, mais a razão. Quer dizer, a PA é uma recorrência de primeira ordem, porque o próximo vai ser o anterior mais R. PG também. PG, a gente tem que o próximo termo é o anterior vezes a razão Q. É claro que você pode tirar a fórmula do termo geral, né? Vocês já passaram por isso, a somatória dos termos. Ok, mas nesse momento eu peço a sua atenção somente para a característica de recorrência, tá? Às vezes você vai confundir um pouco recorrência com indução. Tem interseção, mas são conceitos diferentes, ok? Espero que ao longo da aula isso fique um pouco mais claro. Vou voltar a essa diferença sobre recorrência e indução. E aqui o fatorial. Olha, o fatorial é diferente das anteriores, porque aqui, ó, eu sempre somava R. Aí o anterior mais R, é o anterior mais R. Aqui o anterior vezes Q, o anterior vezes Q, e assim por diante, né? Fatorial não. Olha, tem a ver com o termo da sequência. Olha, o A2 é 2 vezes o anterior. O A3 é 3 vezes o anterior. O A4 é 4 vezes o anterior. Tá? Então, vocês percebam que essas sequências são definidas por uma recorrência. Quer dizer, o próximo termo, isso é importante, ó, o A3, vou pegar um aqui. O A3 é sempre definido em função do A2. São fórmulas diferentes, tá? Mas o terceiro termo dessas sequências são definidas em função do A2. O A4, sempre definido
em função do A3. Isso que é uma recorrência de primeira ordem. Quer dizer, o amanhã definido pelo hoje. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Legal, legal. Sim. Depois eu vou perguntar. Sim, professor. Eu estou recebendo uns avisos assim que a sua internet está instável e tal, mas está dando para seguir, né? Então, esse primeira ordem é esse passo no tempo. E ser de uma recorrência linear é que essa relação do A4 com o A3 é uma relação com o expoente 1, tá vendo? Aqui não é um expoente maior do que 1, né? Não é quadrático, cúbico. A relação que você tem do próximo termo com o anterior é uma relação de primeiro grau nos termos. Então, repare que eu definindo uma sequência desse modo, ela não fica totalmente clara. Eu tenho a relação de recorrência, mas eu não tenho a definição clara da sequência enquanto eu não definir quem é o primeiro termo. Porque se o próximo depende do anterior, eu tenho que dar um termo inicial para começar o processo. Tá? E não sei se vocês já tiveram contato ou vão ter ao longo do curso com equações diferenciais, né? Equações diferenciais, quando você discretiza, coloca num tempo natural, matemática discreta é isso, né? É você analisar problemas cujo domínio são o conjunto dos números naturais. Até problemas mais complicados, quando você discretiza, você coloca nos naturais, você acaba tendo técnicas como essa, de recorrência. Então, as recorrências, elas modelam fenômenos muito interessantes, inclusive em casos mais simples de equações diferenciais, quando você discretiza no tempo, o tempo tomado como números naturais, você consegue usar esse tipo de recorrência que você está vendo aqui para resolver problemas bem interessantes. Então, aqui no exemplo, se você pegar o A1 igual a 1, tá? Nesse terceiro exemplo aqui, ó, se o A1 for 1, como é que fica essa sequência aqui? Se o A1 for 1, aqui é 1. Aqui é 2. Aqui vai dar quanto, se o A1 for 1? 6. Vai ficar 3 vezes A2, e o A2 é 2. É 6. Quem é? 3 vezes 2, 6. Então, aqui é 3 vezes 2, que dá 6. Então, gravem, esse aqui é 6. Aqui é 4 vezes o anterior, que é 4 vezes 6, que é 24. E você está vendo, exatamente, você está vendo o famoso fatorial. Mas o nosso fatorial tradicional de um número, né, é se o A1 for 1. Se o A1 for 1. Agora, essa sequência fatorial, se o A1 for 2, aí você tem essa expressão aqui. Se o A1 for 2, aí a sequência é essa. Já não é o fatorial que você está acostumado, mas é uma sequência fatorial, que é uma recorrência linear de primeira ordem. Até aqui tá ok? Pense um pouquinho aí. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Aquele A1, A2, A3 ali embaixo, que o senhor colocou, ele seria o dobro de todos os fatoriais que está ali em cima que o senhor escreveu? Você está vendo o 2 sendo carregado. Sim, exatamente. É isso, né? Isso. Então, vai ficar um fator multiplicativo no fatorial que é dado pelo A1, né? A tela cheia, tá ok? Beleza. Sim. Então, voltemos. Ó, aqui na última linha, como é que você definiria uma sequência de Fibonacci? Deixa eu voltar à tela. Dá para fazer que o próximo depende do anterior? Não dá, não. Tem que ser 2, você precisa de 2, pelo menos. Exatamente. Ó, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3.
2 mais 3 dá 5. Quer dizer, não basta o anterior para definir o próximo, né? Você tem que, na verdade, fazer essa construção aqui. Quer dizer, o próximo depende do anterior e do outro anterior. 2 passos para trás. E aí, é claro, esse não é o nosso assunto de hoje. Essa sequência aqui, ela é de segunda ordem. Tá ok? O professor, a ordem da sequência, então, é a quantidade de termos, De passos. quantidade de passos que eu preciso? Isso, no, É no isso? tempo, exatamente. Tá bom. Beleza, vamos fazer a pizza de Steiner? É um exemplo muito legal de recorrência. Também você pode desenvolver isso no ensino médio, fundamental, né? É muito legal. Então, vamos lá. Você vai ver esse tipo de notação, né? P com índice N ou P com N entre parênteses, é a mesma coisa, tá? Para definir uma relação aí numa variável que evolui com o tempo, né? O passo, números naturais, tá? Qual é o número máximo de regiões em que N retas dividem o plano? Ele quer que você depois defina P de N recursivamente. Então, a gente vai calcular alguns exemplos para você entender o que eu estou falando. Esse é o problema da pizza de Steiner. Conhecem a pizza de Steiner? Eu não conhecia, mas fiquei conhecendo no livro de NA12. Um problema da Legal. pizza e, inclusive, do queijo, que é tridimensional. Isso, é isso aí, isso aí. Então, assim, esse Queijo. aqui é muito legalzinho de trabalhar. E eu vou pedir essa gentileza aqui. Deixa eu ver como é que está o slide. Isso, olha só. Eu vou botar o plano como se fosse um círculo, tá? Vou fazer uma abstração. Então, meu plano, na verdade, vai ser o círculo, tá? E aqui eu vou cortar ele por retas. Por isso chama pizza, né? Vou fatiar isso aqui. Se não tem nenhum corte, não tem nenhuma reta aqui, quantos pedaços eu vou ter? A pizza inteira mesmo. Só Então, eu vou ter ela. um pedaço. Um pedaço. Se eu tenho um corte, vou passar aqui uma reta. Quantos pedaços eu vou ter? As metades. Vou ter 2. Se eu tiver 2 cortes, cuidado. Essas retas podem ser coincidentes, né? Se eu tiver 2 cortes, mas como é que são essas retas? Ora, se Então, uma elas têm que ser concorrentes, né, professor? Exatamente, porque reparem, eu vou voltar aqui o slide. É um número máximo de regiões. Então, P de N é um número máximo. Então, você tem que dispor esses cortes de forma que você obter número máximo. E aí, quando eu passo 2 retas, o que vai acontecer? Aí são 4 cortes, né? Legal. 4 pedaços. Eu vou preencher esse slide e vocês vão me dizer se concordam ou não. Tem uma solicitação para entrar na sala de Stephanie. Vocês conhecem? Sou eu. Ok, É vamos que eu lá. estou no outro computador aqui. Não tem problema, só checando, tá? É que eu tive um problema de Beleza. invasão de sala e eu fiquei muito conservador. Até peço desculpa para Outro dia eu vocês. estava dando aula no centro de mídia, não, no Google Meet, porque o centro de mídia deu problema. Aí entrou uma tal de gata sarada. Falei, puta, vou dar aula para gata sarada hoje. Não, se de repente se identificar, ó, aqui é o João, a gata sarada é o João, não tem problema, entendeu? Mas eu tive uma invasão de sala e não gostei, né? Ficou muito ruim. Então eu fiquei mais conservador. Eu vou evoluindo, tá? De repente eu volto para a proposta da sala do Gris depois, né? Mas vamos continuar. Eu vou avançar o slide. Vocês conseguem contar as regiões? Então aqui é Sim. um pedaço, aqui são 2 pedaços, aqui são 4 pedaços e aqui para 3 cortes.
8? 7. 7. 8. Peraí. Então, aqui ficou bem pequenininho, para 4 retas. E aqui para 4? Tem esse aqui, hein? Tem esse, cuidado. Eu fiz pequeno, foi mal. 11. Vamos ver? Então, eu tenho 1, 2, 4, 7, 11. Legal. Aí eu posso reescrever assim, ó. O 2 é 1 mais 1. O 4 é 1 mais 1 mais 2. O 7, 1 mais 1 mais 2 mais 3. O 11, 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. Aí você repara que começa a ter um padrão aqui. O P de N começa a ter um padrão. É o 1, sempre aparece 1 aqui. E depois aparece a soma dos N primeiros naturais. Então, se você fosse fazer um argumento de indução, seria esse. O P de N é 1, aí começa 1 mais 2 mais 3. Isso, aí você monta o argumento de indução, que é a soma dos primeiros naturais é N mais 1 sobre 2. Aí você teria que demonstrar, prove por indução. Só que a aula de hoje não é indução, é recorrência. Então eu gostaria um argumento de recorrência, o Pn mais 1 em relação ao Pn. Tá? É aqui que está a diferença. É importante vocês perceberem isso, uma diferença. Ô, professor, Pois não. eu sei que a aula não é de indução, mas esse argumento de indução aí, ele fura, né? Na verdade, no passo indutivo. Tá furando aonde? Não, é só uma dúvida mesmo. Eu não sei. Não, se ele vai... eu acredito que vamos substituir, né? Tem que ser a partir de 1, talvez, né? Não, o de 1 pode funcionar. Não, funcionar. Eu acho que esse aqui foi só ilustrativo. Eu acho que tem que começar com N maior ou igual a 1. Né? Tá. Aí você constrói a partir daqui. Esse caso aqui, ele entrou para ilustrar. Ele quer dizer que P de 0 ia dar 1,5. 1 mais não, P de 0 tem que ser para N igual a 1. Quando você vai trabalhar com argumento de indução, faltou aqui, né? Tem que dizer o ponto de partida, tá correto? A observação de vocês, tá? Então, esse aqui para N maior ou igual a 1. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer argumento de recorrência. Pois não. É dúvida? Não entendi. Eu não entendi o que a Neide falou. Também não. Tá aberto de novo, né? Desculpa, gente, eu vou te desligar, é outra coisa. Sem problema. Vamos mutar os microfones, por gentileza. Então, se já tem N retas cortando, olha só, tem uma reta, 2, 3, 4, 5. Eu tenho N retas, e essas retas criaram seus cortes, tá? Um argumento de recorrência. Então, eu tenho P de N cortes. Tá? Pn é o número de pedaços da pizza que essas N retas produziram, ok? Aí eu passo uma próxima reta, N mais 1 retas. O que vai acontecer? Olha, essa região aqui, ó, que essa reta 1 delimitava, essa região aqui, antes era uma região só. Quando passou essa nova reta, apareceu uma região nova. Quer dizer, além dessa região que já tinha, uma região, agora tem duas. Quer dizer, aumentou uma região aqui na reta 1. Essa reta 2, você está vendo? Tinha uma região aqui. Essa reta N mais 1 quebrou, adicionou mais uma região. Antes era uma região aqui, agora tem essa e essa, duas. Essa nova reta que vai interceptando cada reta anterior, ela vai criando uma região a mais. Inclusive, né, até chegar na reta N, também tinha essa região aqui, uma, e ela adicionou, agora tem duas, uma a mais. E depois da reta N também tinha uma região aqui, que era uma só, agora tem duas, adicionou uma a mais. Aonde essa reta vai passando, a reta nova, ela cria um pedaço a mais. Então, eu posso dizer que o número de pedaços, próximo número de pedaços, é o anterior mais N mais 1. Essa é uma relação de recorrência e é linear e é de primeira ordem. O próximo depende do anterior.
Você vê que aqui está o expoente 1, né? É primeiro grau. Aqui está multiplicado por 1. E aquele Fn que aparece aqui é n mais 1. A gente vai aprender a resolver isso. E a gente vai resolver, vai chegar exatamente nessa fórmula no final. Então, dá para você resolver um problema também por recorrência, não necessariamente por indução. Ou você pode usar esse argumento como recorrência e construir um argumento de indução e provar por indução. Eu quero dizer que essas duas técnicas têm interseção. Mas vocês pegaram essa ideia aqui? Quer dizer, eu tenho um número Pn de pedaços. Quando eu passo uma nova reta, ela vai criando 1, 2, 3, 4, até n mais 1 pedaços ela vai criar. Então, o novo número de pedaços é o anterior mais n mais 1. Tá ok? Sim, sim, professor. Então, a ideia da recorrência é muito interessante. Você já viu isso, ou talvez vai ver, vai estudar em indução. Na hora de montar lá o argumento de indução, eles usam alguma recorrência, mas depois vão provar por indução. Aqui a gente vai montar um argumento de recorrência e resolver a recorrência. A gente não vai usar indução. Mas, se tiver interseção, se é um problema que dê para resolver por recorrência ou dê para resolver por indução, você vai ter que achar a mesma resposta no final, que é essa fórmula aqui, né? Essa fórmula fechada. Ó, aqui não depende mais. Não é uma relação recursiva. Aqui é uma fórmula fechada. Se eu resolver esse cara aqui, pelas técnicas de recorrência, eu vou achar essa resposta final também. Então, a gente vai resolver primeiro esse caso mais simples aqui, ó, em que a relação de recorrência é linear, mas aqui tem uma constante. Pode ser 1, por exemplo, que foi o caso anterior. Esse caso, vou voltar ao slide. Olhem para esse caso aqui, ó, e olhem para esse. Olha, ele está aqui, ó. É o mesmo, né? Então, o próximo depende do anterior por uma constante aqui. Aqui é 1. E tem uma função de n, é n mais 1. Então, a gente vai ver esse caso primeiro, depois vai ver um caso mais interessante. Né? Então, as recorrências, esse aqui, por exemplo, né? Tem um n quadrado. Tem um n quadrado. Não, tudo bem, tem um n quadrado, mas o que a gente fala de primeiro grau é em relação ao x. Então, é de primeiro grau, sim. Né? E Eu fiz essa pergunta, né, professor? Se era em relação aos termos sucessores e antecessores, ou se era em relação ao grau de n, porque tem uma diferença do grau de n em relação aos termos, né? Isso, exatamente. A única que não é do primeiro grau é essa aqui. Normalmente a gente plota isso porque na videoaula lá do Paulo César, ele plota em função de n, esses gráficos aí. Ele Não, plota. pode ser. Se o teu interesse é estudar em relação de n, aí não seria. Aqui seria quadrático. Mas quando eu falo de recorrência, é em relação ao x. Então, aqui aqui é linear, aqui é linear, aqui não é linear. A gente vai começar com um caso mais simples. O caso mais simples é o caso homogêneo, quando esse termo aqui independente, o termo que não depende do x, ele vai ser 0. Né? E aí, a gente vai trabalhar primeiro com esse tipo de recorrência, que é relativamente mais simples. Tá? Eu vou pegar, então, o caso chamado homogêneo. Até aqui, alguma dúvida? Não. Legal. Então, vamos lá. Exemplo 1. A gente quer resolver recorrência. O objetivo da aula de hoje é te ensinar a resolver recorrência. Tá? Então, você tem uma recorrência, ela é linear. Aí você olha a relação do xn mais 1 com o x. Em relação à variável x, sim, é expoente 1. Tá? Então, ela é linear, sim. É de primeira ordem? Quer dizer, o próximo depende só do anterior?
Sim. Ainda tem um ponto de partida, tá vendo? Legal. E eu quero resolver. O que é resolver? Resolver é você encontrar uma fórmula fechada, né? Quer dizer, você vai definir quem é a sequência não pelo seu anterior, mas por uma fórmula que só depende de N. Você faz isso em indução, né? A gente vai resolver isso agora por recorrência. Por gentileza, quem são... Ó, o x1 é 1. Quem são x2 e x3? Calculem para mim, por gentileza. Se essa é a recorrência e esse aqui é o x1, evoluam a sequência. Desenvolvam. Quem é x2? Quem é x3? Então, aí o X2 ficou 1, X3 ficou 2. Né? Então, mas isso, exatamente. Isso. Exatamente. O X4 ficou 6, né? É isso aí. Então, você tem aqui... Eu deixei o x1 como incógnita, né? Então, o x1 você evolui. Ó, o x2 vai ficar x1. O x3 vai ficar 2x2. O x4 vai ficar 3x3. Aí, se o x1 for 1, aqui é 1. Então, se o x2 vai ser 1, aqui é 2. Se o x3 vai ser 2, aqui é 6. E você está vendo um fatorial, né? Se acumulando aí, se processando. Então, essa relação de recorrência, ela pode ser construída. Né? O xn é n-1, xn-1. É basicamente o que está aqui, né? Basicamente o que está aqui. Tá? Só mudou o índice, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver que é só... Ó, lê como próximo. O próximo depende do anterior. E se esse cara aqui é o anterior, então esse é o próximo. Então tá igual. O próximo é igual ao anterior. Tá? Agora, o que acontece se você ir substituindo, né? Então, vamos lá. Quem é o x3 aqui? O x3, ele é 2x2. Você está vendo? Então, o x4 é 3x3, mas ele vai ficar... Se você botar o x3 como 2x2, vai ficar 6x2. Mas quem é o x2? É 1x1. Então, vai ficar 6x1. Se você substituir o xn-1 por n-2, xn-2, que é a relação de recorrência, né? Não se assusta com esses índices aqui, não. Toma o x4 como último para você entender. Quer dizer, põe aqui no x3 quem é em relação a x2, depois põe aqui no x2 a relação com x1, e você vai construir essa relação aqui, ó. xn é n-1 fatorial vezes x1. Professor, Pois não. eu acabei pegando essa questão aí, trabalhando ela um pouquinho, e aí eu fui tentar fazer ela, e eu peguei e igualei as duas, né, o primeiro membro com o segundo membro, que aí eu tive um produto telescópico aí, comecei a fazer os cancelamentos, aí já sobrou xn do outro lado, do primeiro membro, e no outro ficou 1 vezes 2 vezes 3, que é o n-1 fatorial. Perfeito. E já era. Perfeito. Legal. Legal. Então, você obteve essa relação aqui no final, né? Igual, né? Então, como x1 Sim. é 1, a gente tem que xn é n-1 fatorial. Então, como você comentou, o caso homogêneo, essas recorrências que são mais simples, você pode montar dessa forma, substituindo, fazendo operações de soma, produto, usando propriedades telescópicas dessa sequência. Né? Então, você pode argumentar. E isso aqui, gente, é a solução da recorrência. Você começa com uma recorrência, em que é uma fórmula que o próximo depende do anterior, mas aí você termina com uma fórmula que depende de n. Isso é uma fórmula fechada. E acabou o problema. Só que nem tudo é por esse caminho, né? Algumas recorrências vão precisar de que você estude, são mais elaboradas, né? Então, vamos trabalhar com essa recorrência aqui. Repare que ele não colocou o x1.
Não deu ponto de partida. Falou que o próximo é o dobro do anterior. Então, ela é uma recorrência de primeiro grau, é uma recorrência linear, desculpe, de primeira ordem, e é homogênea, porque não tem o f de n aqui. Se você desenvolver, você vai ter essa estrutura aqui. Então, o x2 é o dobro do anterior, o x3 é o dobro do anterior, x4 é o dobro do anterior. O que você vai obter se você substituir? Ó, quem é o x3? O x3 ele é 2x2. Você está vendo? Então, o x4 é 2 ao quadrado do x2. Mas quem é o x2? É 2x1. Vai colocar o 2x1 aqui, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, x1. Então, se você começar a substituir os termos, cada termo pelo dobro do anterior, você vai ter essa relação aqui, ó. Xn, né? Faz com x4, ó, faz com x4. Substitua o x3 aqui, vai ficar 2 vezes 2, x2. Substitua o x2 aqui, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, x1. Quer dizer, o x4, aqui é 4, vai ficar 2 elevado ao cubo, x1. Como o x1 não foi definido, ele fica uma fórmula fechada, mas fica aí indeterminada, que você não tem o valor de x1. Aí depende do x1. Foi uma observação que eu fiz anteriormente, né? Então, vou te mostrar o próximo caso, o caso não homogêneo, mas esse caso não homogêneo ainda ele está simplificado. No sentido... Como é que eu... Deixa eu ver, lembrei. Pronto. No sentido, que estava uma coisa cobrindo o meu slide, é mais simplificado no sentido que eu tenho aqui o coeficiente 1. Quer dizer, é constante aqui, é o caso mais simples. Quer dizer, o Gn é 1, que multiplica, né, a variável xn é 1. E eu tenho um Fn que não é mais zero. Então, é o caso não homogêneo, mas ainda ele está simplificado para nós. Tá? Então, como é que vai ser a estrutura? A gente vai sempre trabalhar com a soma das equações e buscar algum tipo de propriedade. Tá? Então, você perceba aqui que nós temos, evoluindo essa equação aqui de recorrência, que o x2 é x1 mais f de 1. E quando você troca n por 1 aqui, é esse o resultado que dá. O x3 é x2 mais f de x2, f de 2. O x4, x3 mais f de 3. Então, você evolui até chegar no xn, que vai ser o anterior mais a função no n anterior, né, que é de primeira ordem, né? Quer dizer, o próximo depende somente do anterior, e uma função, nesse caso não homogêneo, do instante anterior também. Agora, o que acontece quando você soma? Quando você soma esses termos. Aqui vai ficar do primeiro membro da equação, x2 mais x3 mais x4, até xn menos 1. Quando você passa para o outro lado, você vai cancelando termos. Ela fica telescópica. Você está vendo? Esse x2, que está aqui à esquerda, quando você soma tudo e passa para a direita, vai ficar menos x2, que cancela com esse. Então, esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Até que o xn menos 1 vai cancelar com esse. O que sobra? Quando você somar tudo e jogar todos para o segundo membro da equação, vai ficar só o xn aqui. Todos foram cancelados, menos o x1. Esse não tem cancelamento. E você, na verdade, tem um somatório das funções de n. Você vai ter um somatório, aqui ele usou um outro índice, para você não confundir, é um f de k, onde o k vai de 1 até n menos 1. Compreenderam esse caso? Sim, professor.
Então, é um caso que é não homogêneo, mas ainda é um caso simples, que ao somar, como tem o coeficiente 1 aqui, né, eu consigo, por essa propriedade telescópica que vai ficando, né, quando vai aparecer aqui, ó, vai ficar menos x3, menos x4, que vai cancelando com os próximos, e eu consigo simplificar. Então, eu posso usar essa técnica para resolver esse tipo específico, que é o caso não homogêneo, quando o G de n igual a 1. Então, esse primeiro caso aqui, ele se encaixa? O G de n é 1? Então, quem multiplica o xn, que é a função G de n, nesse caso está simplificado, é 1. E tem mais uma função de n aqui. Por gentileza, desenvolvam a sequência. Quem é o x2? Quem é o x3? E quem é o x4? Façam para mim, por favor. Professor, nesse caso aí dá para aplicar a fórmula direto ou você quer que faça a sequência mesmo? Não, a gente está só fazendo passo a passo, né? Na hora de você resolver futuramente isso, você pode até ser mais ágil, não tem problema. A gente vai fazer um passo a passo agora para ficar bem claro. Tá. Você já pode aplicar aquela fórmula que a gente obteve, né? Vai ficar o xn vai ser o x1 mais o somatório de fn. Você pode aplicar já, mas a gente vai fazer passo a passo agora. Então, o x2 vai ser o x1 mais 2. O x3 vai ser o x2 mais 2 vezes 2. O x4 vai ser o x3 mais 2 vezes 3. Tem algum erro aí? Ah, já sei qual é o meu erro. Vou corrigir agora. Espera aí. É outra. O exercício está resolvendo outra. Vamos lá. Ver se vai ficar legal agora. Pronto. Está corrigido. Agora ficou legal. 2 elevado a n. Perdão. Tinha esquecido de subir o índice n para o superescrito. Então, quem é o x2? É x1 mais 2 elevado a 1. Quem é o x3? É x2 mais 2 elevado a 2. Quem é o x4? É x3 mais 2 elevado a 3. Quando você aplica aquele somatório, esses termos x anteriores vão se cancelando, e como a gente tinha visto naquela relação, né, vai ficar que o último vai ser o x1, que não se cancela na soma, e vai aparecer esse somatório aqui, ó, 2 elevado a 1, a 2, a 3, até n menos 1. E aí você tem soma de termos de uma... Que sequência é essa? Isso. É uma PG de termo inicial 1, desculpe, termo inicial 2 e razão 2. Qual é a fórmula mesmo? Você pode aplicar a soma de termos de uma PG. Aqui foi substituindo o x1 igual a 1, né? E aí você tem a soma de termos de uma PG. E você conseguiu resolver aquela recorrência. Você achou uma fórmula fechada para ela. Então, a recorrência linear de primeira ordem... Aqui está errado de novo, né? Aqui é 2 elevado a n. Eu vou corrigir no slide. Deixa eu aproveitar. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Deu as contas erradas aqui para mim, né? Eu vou corrigir agora tudo. O senhor tudo. colocou o 2 elevado a 2 ali, tá tranquilo, mas o 2 elevado a 3
Pera Para aí. mim deu 2 vezes 3, né? Isso. Aí estava me incomodando um pouquinho. Isso. Vamos corrigir agora aqui. Então o N ali é elevado, né? É elevado. Deixa eu corrigir todos. Vocês estão vendo a Obrigado. minha... Vocês estão vendo a minha tela ou congelou para vocês? Estou alterando aqui. Eu estou vendo. Estamos vendo, professor. Estamos vendo sim, professor. Alteração. Legal, legal. Estou corrigindo aqui. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, é isso aí. Ô, louco, bicho! Ô, louco, meu, errou! O Faustão Obrigado, tá indo para a professor. Band, né? Um contrato milionário. Quem é bom, né? Na Globo, na Band. Ele vai voltar para lá, né? Exatamente, o Faustão veio da Band, era Perdidos na Noite, né? Alguns anos E 30 atrás. anos que ele está na Globo? Eu Acho falei que quase alguns, isso, né? eu falei alguns para não entregar na cidade, é isso aí. Então, essa é uma recorrência linear de primeira ordem que o coeficiente do xn é 1. Toda vez que o coeficiente for 1, que é o GN ser 1, você pode aplicar essa técnica. Ó, de novo, outro caso. Então, o próximo... Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não errei o índice. Não, tá certo, que bom. Então, o próximo é o anterior. Então, é uma recorrência de primeira ordem. É linear, só que o coeficiente aqui é 1. Você está somando N. E o x1 é 0. Vamos evoluir a sequência. Vê se está correto. Estão me ouvindo? Está correto? Sim, professor. Legal. De vez em quando eu vou perguntar para ver se vocês estão aí, se não caiu, tá? Então, você vai somar, os termos vão se cancelar. Então, primeira coisa, você evolui. Claro que para resolver isso, você pode usar aquela fórmula direto, tá? O xn vai ser o x1 mais um somatório de fn. Aqui eu estou fazendo passo a passo. Quando você somar, você vai obter esse resultado. O xn é o x1 e vai ser soma de termos de uma PA com termo inicial 1 e razão 1. Razão 1. Você usa a fórmula de termos. Né? Ele aqui já botou que o x1 é 0, tá? Ele joga o x1 igual a 0 aqui, zerou, aí fica a soma dos n-1 primeiros números. E essa aqui é a relação. Então, você, de novo, resolveu a recorrência. Você obteve uma fórmula fechada, que depende de n. Estão achando tranquilos? Professor. Tudo sim, professor. Legal, legal. Estou acompanhando bem aqui também. Legal, legal. Isso aí. Começa simples, a gente vai complicando um pouquinho no final, mas no meu entendimento dá para acompanhar, tá? Então, assim, não precisa fazer esse passo a passo numa resolução de prova, né? Você pode já usar esses resultados, ok? Então, dado que xn é x1 mais somatório de fn, obtemos. Aí você poderia partir dessa expressão aqui, ó, para essa já. Pelo menos põe essa, né? E você vai ter que argumentar que aqui é a soma de termos de uma PA. No caso anterior foi PG, né? Vão ter casos mais interessantes. Agora vem o caso geral. É o caso não homogêneo geral, tá? Então aqui, ó, aqui não vai ser 0, é não homogêneo, e aqui vai ter uma função qualquer que multiplica o xn, tá? Não vai ser uma constante, não vai ser 1, não vai ser. Tá? Porque se esse cara aqui é constante, você pode fazer esse esquema.
né? Deixa eu voltar aqui, ó. Desculpa, tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1 para ter esse cancelamento, né? Então, quando não for, você vai obter outros caminhos, tá? Então, esse é o caso geral. Esse é o caso geral. E a gente vai usar um teorema. A gente vai olhar para o caso homogêneo. Vamos, por enquanto, apagar das nossas mentes esse H aqui, tá? Pega só o caso homogêneo, tá? Se φ é uma solução do caso homogêneo, onde eu não tenho H, o H de N é zero, tá? Se φ é uma solução do caso homogêneo, eu posso realizar uma substituição de variáveis, em que xn vai ser φ yn, uma nova variável. Quando eu substituir na recorrência original essa mudança de variáveis, a gente muda a recorrência original. Ela se transforma disso, que é original, nisso, que é justamente o caso que a gente acabou de resolver. Então, quando tiver uma recorrência de primeira ordem não homogênea, desse caso geral, eu posso realizar uma substituição de variáveis que vai transformar a recorrência num caso mais simples, que eu já sei calcular. E aqui está a demonstração, né? Eu pego esse cara aqui, que é a minha mudança de variáveis, e vou substituir aqui. Então, se xn é φ de n, yn, quem é xn mais 1? É φn mais 1, yn mais 1. Quem é xn? φn, yn. Então, quando eu substituo essa nova expressão, a mudança de variáveis, na recorrência original, eu tenho essa expressão aqui. Até aqui tá ok? Sim, sim. Legal. Legal. Então, repara, ó. Olha o índice. N, N, N. Tá? X, φ, y. Então, quem é o xn mais 1? É φ, y, n mais 1. Quem é o xn? φ, y, índice n. Substituir, tá? Agora, olha que legal. Esse φ, ele não é uma coisa qualquer. Não é uma função qualquer. Ele é solução desse caso homogêneo. Então, se ele é solução do caso homogêneo, tá? Olha só. Então, olha essa igualdade aqui. Se o φ é solução do caso homogêneo, então φ é uma fórmula para x. Então, o xn mais 1 é o φ no n mais 1, porque φ é solução. E o xn é φ de n, porque é solução. Eu aplico o fato de φ ser solução aqui e aqui. Então, essa equação de recorrência homogênea, eu aplico a solução dela, que está resolvida. Então, o xn mais 1, φn mais 1, xn, φn. E aí, eu venho para cá, ó, para essa que eu substituí. Tá? Quem é o φn mais 1? O φn mais 1 está aqui, ó, é gn, φn, que eu acabei de obter. E fica gn e φn de novo aqui. E eu consegui fazer uma coisa legal. Eu botei gn, φn desse lado e desse lado. Aí eu posso dividir por essa expressão, desde que elas sejam não nulas. Quando eu dividir, esse cara morre, esse cara morre. Fica 1, aqui fica 1, tá aqui, ó. E eu passo dividindo para o H o gn, φn. Acabou. Se você olhar para cá, é o formato que eu quero. Yn mais 1 é yn mais uma função de n, que vai ter essa cara aqui. O que vocês acham do teorema? Bom, como é que chama esse teorema, professor? Tem algum nome? Teorema da recorrência linear de primeira ordem, caso geral. Tá? Então, olha só. Daqui a 2 anos, né? Se estiver acabando o programa,
você vai fazer uma dissertação, a gente já falou sobre isso, é legal você ter um resultado teórico no seu trabalho. Então, a gente já falou desse duplo objetivo, ter impacto em sala de aula, eu vou fazer uma recorrência de Fibonacci, eu vou explicar para os alunos, vou usar isso na área, vou usar isso na quinta, sexta série. Legal, legal. Mas eu vou apresentar para a banca conteúdos que eu seja avaliado como no mestrado. Então, tem que ter um resultado formal, tem que ter um teorema, tem que ter uma demonstração. Você não precisa fazer tudo, mas faz um. Vai na lousa na hora da tua defesa, ó. Então, esse aqui é o teorema da solução do caso não homogêneo, caso geral. Eu faço essa mudança de variáveis. Eu tenho certeza que você é capaz. Vai dar tranquilamente. Então, são alguns elementos que eu estou te apresentando para te garantir uma defesa tranquila, para você mostrar lá para os participantes da banca que você entende um conteúdo, né, que você está falando. Então, é legal, vai pensando nisso. Eu vou abordar um tema teórico com uma aplicação prática, e esse tema teórico eu tenho que ter muito interesse, tem que ser prazeroso. Que eu vou apresentar até um teorema, eu tenho tanto prazer nisso, que eu vou apresentar um teorema, vou colocar demonstração. Esse é o tipo de conselho que a gente dá para o aluno. Então, voltando ao tópico em questão, aqui um exemplo. Vocês estão vendo o exemplo 5? Sim. Sim, professor. Sim. Legal, legal. É o caso geral. Então, ela não é homogênea, que tem esse mais um. Não é homogênea. E o coeficiente não é 1. Aqui, o gênio. Então, é o caso que a gente está falando. Primeira coisa, a gente vai olhar para o caso homogêneo. Vai esquecer esse 1 aqui por enquanto. Tá? Eu tenho que apresentar uma solução do caso homogêneo. E essa solução é qualquer uma. Porque se eu não defino quem é o x1, lembra que fica uma fórmula com uma incógnita, que é o x1? Então, qualquer solução para o caso não homogêneo. Então, a gente já viu esse exemplo, né? Esse caso homogêneo aqui, ó, a gente já viu esse exemplo, em que xn mais 1 é 2xn. Deixa eu voltar para trás aqui. Qual é? Olha ele aqui. A gente já viu. E você repara que essa fórmula fechada depende do x1. Mas nesse teorema que eu te mostrei, esse termo multiplicativo aqui, uma constante aqui multiplicativa, ela é cancelada. Então você não precisa se preocupar com termos multiplicativos. Pode ser a tua solução, no caso homogêneo, a mais simples que você tiver, quando o x1 for 1, por exemplo. Eu vou voltar aqui ao teorema. Aqui, ó. Se você botar aqui essa φ com o termo multiplicativo, é com x1, sem x1, não importa, porque esse termo multiplicativo vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Quando você passa dividindo, cancela. Vai dar sempre 1 aqui. Então, nesse nosso exemplo, a gente vai pegar o caso mais simples, em que a solução fechada, né, para o caso homogêneo é esse aqui, 2 elevado a n menos 1. E aí, essa aqui é a mudança de variáveis, que o xn é a φ vezes yn. Vocês concordam com essa substituição? Por gentileza, vá até esse caso geral e substituam essa relação aqui, essa mudança de variáveis. Está correto para vocês? Sim, professor. Olha só, o xn vai ser 2 com expoente tirando 1, yn. Então, aqui vai aparecer n, n menos 1 e n. Só que aqui é n mais 1. Isso aqui é n mais 1, e quando eu tiro 1, fica n. Mas o índice do y é o mesmo. Ó. Aqui é n, aqui é n. Então, se aqui é n mais 1, aqui é n mais 1. Tá? E aqui é xn, é mais fácil.
É esse carinha direto aqui. Eu substituo, e como eu já esperava, né? Na hora que eu passo dividindo, fica essa expressão aqui. Então, eu transformei a minha recorrência, no caso geral, para um caso específico, onde esse coeficiente é 1. E como é que resolve mesmo? Eu vou expandir e vou somar, e os termos vão se anular. Agora fica mais fácil para mim. Então, agora, essa é a minha recorrência, que eu obtive através da mudança de variáveis. Quando eu somar isso aqui, você já sabe qual é a fórmula, né? Vai ficar yn, vai ficar y1, e o somatório desses carinhas aqui. E esses são termos de uma... PG, 2 a menos 1, 2 a menos 2. Eu estou dividindo... razão meio, seria? Exatamente, exatamente. Aqui o meio, aqui, ó. Aqui é o Q, né? Aqui é a razão. Eu estou dividindo Isso. por 2. Então, eu Não é aplico razão, é o quê, né? Perfeito. Aqui é o Q elevado a N menos 1, e aqui é o Q menos 1. E aqui é o termo inicial, que é esse carinha aqui. Ô, professor, Então, deixa eu só pois fazer uma não. pergunta em relação a isso. Esse Q aí é o Q de quociente, seria? Sim, sim. Que isso? Não, é padrão na... Não, o Q é de razão da PG. Pode ser um quociente, se ele for uma fração, pode ser uma multiplicação, mas Q é o termo multiplicativo, tá? É só para diferenciar com Do R R. da PA. Perfeito. Questão de notação. Ah, beleza, tá bom. Então, a gente, repare, a nossa recorrência é em X. O nosso problema continua para ser resolvido. A gente fez uma modificação e agora achou a recorrência em Y, que é mais simples. E essa recorrência em Y, eu acabei de resolver aqui. Como é o caso em que o coeficiente do Y é 1, eu vou ter essa propriedade aqui. Tá? E aí? E aí, eu somo esses termos da PG, tá? Quando eu multiplico aqui, ó, eu consigo fazer essa expressão aqui, depois vocês calculem, ver se tem algum problema, tá? Agora vem a pergunta. Tem o microfone aberto, por favor, fechem, por gentileza. Obrigado. Então, percebam que eu tenho uma solução fechada para Y, tá? E eu tenho quem é o Y1. Porque se você voltar aqui, ó, deixa eu voltar ao slide. Essa relação de xn com yn. Se o x1 é 2, troquem o n por 1 aqui, ó. O n por 1. x1, que é 2. Aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. Aqui vai ficar y1. Então, vai ficar 2 é igual a y1. Então, você resolve a recorrência para y, e você tem que, como o x1 é 2, o y1 também vai ser 2. Vai entrar um 2 aqui. Então, você resolve y. Y vai ficar, ó, 2 mais 1, que é 3, menos 2, elevado a 1 menos n. E tendo resolvido y, você sabe a relação de x com y. Para você achar o x, é só multiplicar por 2 elevado a n menos 1. Então, quanto é essa expressão toda multiplicada por 2 a n menos 1? Você multiplicar 2 a n menos 1 aqui, isso vira o xn. Você multiplicar por 2 elevado a n menos 1 aqui, fica esse termo. Você multiplicar 2 elevado a n menos 1 por esse termo aqui, eles são inversos multiplicativos. Dá 1 aqui. E você conseguiu resolver essa recorrência, que é o caso geral. O que vocês acham?
Essa foi um pouco mais elaborada, né? É, só Interessante. consigo... Todo mundo junto. No meu caso, Neide, eu só vou... É bem mais elaborada, mas na hora de que a gente vai resolvendo, a gente mesmo, com o nosso jeito de escrever, talvez facilite melhor. Aqui Com eu fiquei um certeza. pouquinho confusa. Com certeza, a gente tá aqui para isso. Então, olha só, eu vou propor esse exercício aqui agora. Deixa eu ver se é o último. Acho que já é o último, não? Deixa eu ver. Eu acho que é o último. Deixa eu ver. Porque eu não tenho certeza. 3 elevado a n. Não, acho que vai ter mais um depois. Deixa eu ver aqui. Isso. Ainda vai ter mais alguns depois. Então, esse aqui é o nosso exemplo ainda. Então, vamos continuar. De novo, é o caso geral, porque aqui é não homogêneo e aqui não é um. É o caso geral. É o caso mais elaborado. Então, eu começo buscando o caso homogêneo. Eu deixo esse termo aqui de lado, eu vou olhar essa expressão aqui. Tá? Se você evoluir os termos dessa recorrência homogênea, essa aqui é uma solução para o caso homogêneo. Que vai multiplicando por 3, né? Lembra que a gente fez agora por 2? O caso anterior foi com 2, né? Confere? Deixa eu ver aqui, ó. Esse caso aqui. Quero multiplicar por 2, por 2, por 2. Não ficou 2n menos 1? Então é natural você multiplicar por 3, por 3, por 3, por 3. Essa é a solução fechada. É semelhante com a anterior. E aí você, pelo teorema, realiza essa substituição. Então, a substituição vai ser o xn, vai ser a solução do caso homogêneo, vezes yn. Por gentileza, quando eu substituo essa expressão aqui no caso geral, como fica, por favor? Professor, e uma coisa interessante que eu notei aqui agora, né? Pode até parecer bobeira, mas é como se ele estivesse dividindo a expressão inteira, a original aí, por 3 elevado a n menos 1. Porque quando ele divide tudo por 3 elevado a menos 1, é equivalente fazer essa substituição aí. Sim, é Aí aquele desenvolvimento do teorema. Exatamente isso. Exatamente isso. Legal, beleza. Aí eu não sei, aí eu já não. Nesse caso, você usar o teorema direto dá trabalho. Você tem esse teorema aqui e eu já vou montar a fórmula geral, que seria, eu vou voltar aqui os slides, você, de alguma forma, argumentar isso aqui, ó. Essa aqui vai ser a solução para y. Né? É um pouco... Aí depende muito da pessoa que vai corrigir. Então, eu proponho essa construção mesmo. Você substituir. Quando você substitui, lembra aqui, o mesmo índice está para x e para y. Então, se aqui é n mais 1, vai aparecer alguma coisa com y, n mais 1. E aqui, aqui é n, e aqui subtraiu n. Então, se aqui é n mais 1, vai ficar 3 elevado a n, yn mais 1. Aqui, ó. Já o xn é mais fácil. É essa própria expressão aqui. Você copia aqui. Aí você multiplica, dá 3 elevado a n, passa dividindo, cancela. E esse aqui é mais fácil ainda, né? Olha que a gente, na hora que dividiu, esse cara aqui também deu 1, né? E aí ficou uma PA. Ficou uma PA com razão 1. E qual é a fórmula do termo geral de uma PA com razão 1? Esse caso é um presente, né? Não precisa somar, né? Já tem uma PA aí. Qual é o termo geral da PA? O A1 mais n menos 1 vezes a razão, né? Tá ali. Aí você achou o yn presente, né? Opa, uma PA. Aí você, pá, já dispara a PA. Só que eu não quero o yn. Quem eu quero? Eu quero o xn. E aí eu substituo o xn. Tá aqui a relação, né? Tá aqui a relação.
Então, o YN, eu vou... desculpe, para obter o XN, eu multiplico tudo por 3N. O que eu fiz aqui? O professor. Ah, está invertido, né? Eu passei dividindo, agora que eu vi. Pois não, ó. Eu fiz que o YN, eu passei esse cara para cá dividindo, ó. Aí fica, na verdade, o YN é 3 elevado a 1 menos N, XN. Aí substituí aqui. Tá? E aí passo dividindo de novo, aí mudo o sinal. Besteira, era só multiplicar tudo por 3 elevado a N menos 1, né? Esse passo ficou ruim aqui, depois eu vou acertar. Mas dá no mesmo. Você pega essa expressão aqui e multiplica toda essa por 3 elevado a N menos 1. 3 elevado a N menos 1 vezes Y é o XN. E 3 elevado a menos 1 vezes 1 mais N. Acabou. Com x1 igual a 2. Você achou uma fórmula fechada para xn. Pois não? Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que é questão de notação apenas, tá? Ali, antes, ali depois do obtemos, bem embaixo do obtemos tem 3 elevado a n, yn mais 1, tá? Isso. Desculpa a minha pergunta, porque, mas... É daqui que veio. Porque é xn mais 1 que está substituindo. Você não pode... você tem que olhar assim, ó. Entendi já. Ó, esse índice tem que ser igual a esse. Então, se aqui é n mais 1, aqui tem que ser n mais 1 também. Aí em cima fica n menos 1 mais 1. Isso, então, exatamente. Então, olha só, aqui é n. Obrigado. Então, olha só, esse é igual a esse. E esse cara aqui tem que ser esse menos 1. Aí você repara, ó, aqui é n mais 1. Então, esse cara tem que ser igual a esse. E esse índice aqui tem que ser esse menos 1, que deu n. Tá? Deixa eu alterar esse slide aqui. Entendi, sim. Aqui, esse slide aqui é desnecessário, de nada. Estou às ordens. Esse slide aqui é desnecessário, porque é só você multiplicar, né? Deixa eu fazer assim. Na verdade, é esse cara aqui, ó, que você multiplica todo mundo. Então, esse cara vai entrar aqui, esse cara é y, e esse cara vai entrar aqui. Opa! Tava feio antes. Agora sim. Eu tenho YN, né? E eu multiplico tudo por 3 elevado a n menos 1. Aí esse cara passa a ser o xn e aqui está a expressão. O meu deu R01, R12, R24, R38. Aí o R4 eu parei de fazer os desenhos e tentei usar uma fórmula. Eu também parei de fazer, Porque fica complicado fazer o quarto ciclo, né? Você achar uma fórmula para Rn já é a fórmula fechada que a gente quer buscar pela recorrência. Então, se você obtém uma fórmula por observação, olha, eu acho, pelo padrão que eu estou vendo, que o Rn é isso. Aí você teria que demonstrar por indução. Por isso que tem o item B. Depois de você observar esses valores, se você consegue buscar uma relação de recorrência. Porque aí, buscando essa relação, a gente pode resolver a recorrência. E aí vai conseguir também achar uma fórmula fechada. Tá? Mas essa tentação de você construir direto uma fórmula fechada não seria por essa teoria. A ideia é você explorar a recorrência mesmo. Então, dizer que o R4 é o dobro do R3. Não, isso seria uma recorrência. Perfeito, é isso mesmo. Tá. Então, todo mundo na sala? Faltou alguém, gente? Então, essa vai ser a nossa última abertura de sala, né? Não há necessidade, já estou encerrando. Acho que está faltando bastante gente ainda, tá? Opa, nós temos aqui, peraí. Estou sentindo falta aí de algumas pessoas. O Alexandre está chegando.
Ó, o Alexandre, a Juliana também parece que não está, né? Ah, não, a Juliana está. Tô aqui. Legal. Então, vamos lá. Item A é você entender o problema. Os primeiros termos da sequência. Item B é montar uma relação de recorrência linear de primeira ordem. Então, Rn, dependendo do anterior, e essa relação, essa dependência linear, no parâmetro R, né? E depois resolver a equação de recorrência pelas técnicas que nós já aprendemos aqui ao longo do curso. Então, é uma adaptação aí da pizza de Steiner, né? Vocês concordam? Se eu estou com nenhum círculo, eu tenho uma única região. Se eu estou com um círculo, eu já tenho duas regiões. Se eu tiver dois círculos, eu tenho 4 regiões. Se eu tiver 3 círculos, eu tenho 7 regiões internas e uma externa, compondo 8. Confere. Sim, acho que é isso mesmo, né? Só uma dúvida, o senhor Pensei não vai assim colocar também. os 4 círculos, né? Pode repetir? O senhor, para fazer o quarto círculo aí, a gente teria que determinar onde. Você tem ideia, mais ou menos? Ou não? Os 3 círculos, eu falei 4, perdão, são 3 círculos, né? Não, o senhor falou 3, mas Isso, eu estou perguntando... Para 4, como eu comentei contigo, a maneira ótima para gerar o maior número, o número máximo de regiões, é que cada círculo tenha 2 pontos de interseção com todos os outros círculos. Dessa forma, você maximiza o número de regiões. Se tiver o novo círculo, o quarto círculo, que seria o próximo da figura, né? Ele tem que tocar cada um dos anteriores 2 vezes. Se isso não acontecer, eu vou ter uma situação de regiões que eu não estou maximizando. Então, seria um quarto cortando todos os outros. Aí você bola, né? Alguma coisa assim, por exemplo. Tá? Tendo 2 interseções com cada um dos círculos anteriores. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, professor, tranquilo. Tranquilo. Então, agora é buscar essa relação de recorrência. Vocês viram algum padrão aqui? Ó, em termos de regiões. Então, o R1 é 1. Desculpe, perdão. O R0, Vai ser o desculpe. expoente, né? É, Vai ser o expoente de 2. O R0 é 1. O R1 é 2. O R2 é 4. O R3 é 8. 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Quase 2. Então, se eu já tenho N círculos, e esses círculos produzem Rn regiões, tá? Aqui eu estou tomando como exemplo 2 círculos, tá? Então, são 2 círculos. A gente sabe que o R2 é 4, né? Mas é para abstrair. Se eu tenho N círculos pretos aqui, eles têm as suas regiões. Quando eu vou criar o novo círculo, mais um corte, tá? Ele não pode ser coincidente com os anteriores, senão eu vou estar minimizando o número de regiões novas. Para maximizar, esse círculo novo tem que interceptar cada círculo já existente em 2 pontos. E cada toque desse, cada interseção dessa, cria um arco, né? Esses 2 pontos dividem a circunferência. Por exemplo, ó, eu vou pegar esse primeiro círculo aqui. Quando eu passo o círculo vermelho,
intersecção em 2 pontos, eu crio 2 arcos no círculo preto. Então, eu estou com o número 2 aparecendo aí. Para cada círculo preto que já existia, eu vou colocar o dobro. Vai dobrar. Então, o círculo 1 dobra, o círculo 2 dobra. Então, a relação de recorrência é o próximo, é o anterior mais 2n. Professor, aí não seria uma potência de 2 elevado a n? Se você continuar desenvolvendo, você vai ver que não bate. Tá? Essa potência que você está vendo, ela vai aparecer aqui, na fórmula fechada, mas não da de recorrência. O que você está observando aqui, que é o Rn, 2, 4, 8, é a fórmula fechada. A fórmula de recorrência é de um para outro. Você quer ver? Olha só, o R1, ele é 2. Tá? R1 é 2. Se o R1 é 2, quem é o R2? O R2 é o R1 mais 2 vezes 1. 4. Então, vai dar o valor que está aqui. Certo. Quem é? Se o R2 é 4, voltemos para cá. Se o R2 é 4, então o R2 é 4. Quem é o R3? É R2 mais 2 vezes 2. Vai ficar 4 mais 4, que dá 8. Então, o que você está vendo é essa relação de potência, ela vai aparecer na fórmula fechada. Mas, na verdade, a relação de recorrência é outra. E esse é o argumento de recorrência. O novo círculo corta o anterior em 2 novas regiões. Então, para cada círculo, vai ter 2 vezes. Então, para o 1, 2 vezes, para o 2, 2 vezes, para o 3, 2 vezes. Então, se tem N círculos, vão ser 2 vezes a quantidade de círculos que tinha. É a quantidade de regiões que eu vou estar criando. E aí fica essa relação de recorrência. E aí eu tenho agora, né, usando essa relação aqui, que o próximo anterior mais 2n é aquele caso simples nosso, que o coeficiente é 1, né? E eu posso somar e os termos se cancelam. Então, se o próximo é o anterior mais 2, o próximo é o anterior... Desculpe, mais 2n, né? Perdão. Então, o próximo é o anterior mais 2 vezes 1. O próximo anterior mais 2 vezes 2. Próximo anterior mais 2 vezes 3. Então, o R4 aqui, né, é R3 mais 6. R3 mais 6. Então, como eu sei que o R3 é 8, vai ficar 8 mais 6, que é 14. Então, já não fica muito claro aí essa potência que você estava falando. Tinha que evoluir mais 1, né? Então, a potência até pode aparecer na fórmula fechada. Tá? Mas, na recorrência, é um outro tipo de raciocínio. Quando você soma tudo isso, você cancela aquele cancelamento telescópico que a gente já falou, você vai ficar o seguinte, que o Rn vai ser o R1, e vai aparecer aqui soma de termos de uma... PA de razão 2. Perfeito. Né? E aqui você, então, que o Rn é esse carinha aqui, aí você aplica a soma de termos, né? O x1 é 2, ó, x1. É porque são n-1 termos, né? São n-1 termos. Então, é o x1, aqui está o xn, a quantidade de termos sobre 2. Ó, x1, xn, ó, x1, xn. A quantidade de termos sobre 2. Você desenvolve e você tem essa relação aqui. Então, tem aí uma potência que você está vendo, se processando, né?
mas não é o que você esperava. Porque na relação de recorrência, você até obtém aí um dobro e tal, né? Mas tem a soma também, né? Desculpe, você tem a soma por uma quantidade que dobra, né? Mas depende de N. Então, esse termo vai mudando. Então, vamos ver se funciona a fórmula? Não use o caso zero, né? O caso zero, se você fosse usar para indução, também não está valendo. O caso 1, quem é R1? Quem é R1 pela fórmula? Vai ficar 1 menos 1, vai ficar 2. 2, né? Quem é o R2? Vai ficar 4 menos 2, que é 2, dá 4. Quem é o R3? 9 menos 3, 6, mais 2, 8. Quem é o R4? 16 menos 4, 12, mais 2, 14. Então, bem revelador, né? Bem legal. E está aqui um exercício, né? Esse exercício já caiu em prova no passado, estão no material, né? No ENC, professor? Pois não? No ENC? Não, prova nossa. Ah, tá. Do ENC eu não sei, eu imagino que a gente já tenha feito alguns e tem questões parecidas, né? Mas em prova nossa, com certeza, avaliação nossa, essas questões caem, né? E você Uma pode... questão dessa daí com certeza vai cair na próxima, né? Opa! Quem vai decidir isso é o Grise, né? A definição a definição dessas questões do curso, da disciplina, é com o professor Grise, tá? Eu vou substituí-lo nas férias dele e é claro que eu vou estar conversando com ele, mas a decisão final é dele, tá? Qualquer dúvida sobre a estrutura do curso, vocês podem conversar com ele. Mas eu entendo que é uma boa sugestão, sim, é uma boa sugestão, com certeza. Legal, próximo exercício. Vamos fazer a Torre de Hanoi? Torre de Hanoi é uma delícia, né? Vocês conhecem? Problema de 1882 é um jogo, tem 3 eixos verticais. Esses discos podem ser quantos discos você quiser, mas eles têm tamanhos diferentes. Eles estão distribuídos de maneira crescente, né? De cima para baixo. Ou se você olhar de baixo para cima, sempre o maior fica para baixo, certo? O objetivo é você levar do eixo 1 para o eixo 3, essa mesma pilha, né? Você recompor a pilha de discos no eixo 3, fazendo o menor número de movimentos possíveis. Nunca, né, a cada etapa, nunca pode acontecer de um disco maior ficar em cima do menor. Ficou clara a regra? Sim. Sim, professor. Então, a gente vai transformar isso num problema, uma sequência cujo o termo é o número de movimentos mínimos para você ganhar o jogo. Então, aí seria o número de movimentos mínimos para você conseguir ganhar o jogo para 3 peças. A gente vai criar um exercício... 3 nesse caso? Não, a gente pode ser N discos, né? Aqui eu botei 3 só para você se orientar. Mas eu vou criar uma sequência em que essa sequência é o número de movimentos mínimos para ganhar o jogo com N discos. Tá aqui o exercício 2. Tá? Se n igual a 1, eu tenho somente um disco no eixo 1. Então, eu pego ele com um único movimento, levo para o eixo 3. Então, a sequência x de 1 é 1. Um único movimento eu ganho o jogo. Se n igual a 2, eu tenho 2 discos lá no eixo 1. Eu movo o menor para o eixo 2. Vou voltar aqui a imagem. Eu tenho só 2 discos, tá? 2 discos. Esse cinza e esse azul aqui, 2 discos. Eu movo esse menor para o eixo 2. Movo o último disco para o eixo 3. E esse menor que estava aqui também passa para o eixo 3.
Quantos movimentos eu fiz? 3 movimentos. Então, se são 2 discos, o número mínimo de movimentos para ganhar o jogo é 3. Então, o x1 é 1, x2 é 3. Alguém arriscaria dizer quem é o x3? Número mínimo de movimentos para você ganhar o jogo de Hanoi para 3 discos? 6. 7, né, professor? Isso. Olha aqui. 7. 7. Aqui está no desenho a sequência de movimentos. Põe o pequenininho no 3. Põe o do meio no 2. Traz o pequenininho de volta para o eixo 2. Leva o grandão para o eixo 3. Traz o pequenininho para o eixo 1. Leva o disco do meio para o eixo 3 e traz o pequenininho para o eixo 3. Você repara que a regra nunca foi quebrada. Nunca, nesses 7 movimentos, um disco maior ficou em cima de um menor. Legal? E aí, você consegue construir uma relação de recorrência? Porque, de repente, você montar uma fórmula fechada para isso é ruim, né? Você consegue? Então, olha só. Eu já tenho N discos. E eu já tenho o conhecimento de quantos movimentos eu faço para N discos, para ganhar o jogo. Agora eu tenho N mais 1 discos. Como eu consigo construir uma recorrência de N mais 1 em relação a N? Aí vem um caminho possível. Você tem N mais 1 discos no eixo 1, todos ordenados, né? De baixo para cima, do maior para o menor. Esquece o último disco por enquanto. Esquece o último disco. Se você deixa o último disco quietinho no eixo 1, então você tem N discos. Só que esse N discos, você sabe que eles têm XN movimentos para você mover para o eixo 3. Mas você pode imaginar que esses XN movimentos também estão levando para o eixo 2, porque esses eixos são indistinguíveis, né? Então imagina, dos N mais 1 discos, eu vou deixar o último quietinho no eixo 1, vou mover os N discos, respeitando as regras, para o eixo 2. Então eu demoro XN movimentos para fazer isso. Agora eu passo o disco do eixo 1, aquele grandão, maior que todos, para o eixo 3. Ficou na base do eixo 3, que não tem ninguém. E aí, aqueles N discos que estavam no eixo 2, eu vou movimentar para o eixo 3, novamente utilizando XN movimentos. Então, a relação de recorrência é a quantidade de movimentos para você ganhar um jogo para N mais 1 discos, eu movo N discos para o eixo 2, movo o disco grandão para o eixo 3 e movo os N discos do eixo 2 para o eixo 3. E essa aqui é a relação de recorrência. O que vocês acham? Vocês estão aí? Estamos digerindo aqui, Sim, professor. Em analisando. corpo, sim. Em corpo a gente está aqui, mas a mente acho que está lá. Ó, tá pra gente. Analisando aqui, professor. Olha só. Você tem N mais 1 discos. Esse cara vai ficar quietinho aqui. Deixa ele aqui. Então, os N discos, você tem a quantidade de movimentos, que é XN. Então, você quer levar esses N discos para cá. Então, você vai demorar XN movimentos. Aí tem esses caras estão aqui. Aí você passa o disco grandão para o eixo 3, mais um movimento. E esse que estava aqui, você vai mudar para o eixo 3, que, de novo, são XN movimentos. Porque XN é a quantidade de movimentos para mover N discos, naquela ordem, respeitando a regra. Você não sabe quem é XN, mas você criou uma relação de recorrência. O próximo vai ser movimentar N discos uma vez, movimentar aquele discão grandão e movimentar N discos de novo. E aqui está a relação.
É como se a gente tivesse ali, né, professor, por exemplo, uma pilha com N discos, e para N discos eu já sei que eu preciso de N movimentos. XN Então, se eu movimentos. acrescentar mais XN, isso, exatamente. XN movimentos. Perfeito, Então, exatamente isso. se eu acrescentar mais um disco, eu já vou fazer um movimento do que eu já conhecia, que é o XN movimentos, e acrescentar mais um. Perfeito. Você considera aquele Legal. bloco de N discos um bloco só, do qual você já conhece a resposta do jogo para ele. E você usa 2 vezes essa resposta. Aí eu tenho essa recorrência. E a gente já fez essa recorrência no exemplo 5. E a gente vai usar aquela mudança de variáveis. Então, a solução do caso homogêneo é essa aqui. A gente já fez isso. Depois volto ao exemplo 5. Aí você substitui na equação, né, porque ela é não homogênea. Você substitui. Aí você acha uma equação que tem o coeficiente 1 aqui. Tá? Você volta para o exemplo 5, você vai ver essa resolução muito parecida. E você acha essa solução aqui. Tá? Como o y1 é 1, aqui fica 2 menos 1 elevado... Menos 2 elevado a 1 menos n, desculpe. E aí você consegue, multiplicando todo... Ó, depois vocês olhem com calma, né? Multiplica essa equação toda por 2 elevado a n menos 1, né? 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1 aqui é o x. 2 elevado a n menos 1 vezes 2 dá isso. Pois não. Essa questão em especial, eu acabei resolvendo ela daquela forma que eu tinha comentado, né? Ao invés de fazer essa substituição, porque eu não conhecia essa técnica, então o que eu fiz? Eu dividi tudo por 2 elevado a n mais 1 e eu cheguei no mesmo resultado. Perfeito. Perfeito. Eu achei bem interessante, porque daí eu só fiz com que o coeficiente 2 ali se transformasse em 1. Para aparecer o y mais então 1 você e o não está y. somando, você não está somando, você está resolvendo a equação de recorrência e chegando nessa expressão aqui. Só funciona para esse caso, né, em que o coeficiente do yn é 1. Legal, legal. Aí você multiplica essa fórmula que você achou para y, ó, o xn é 2n menos 1 yn. Então, para você voltar para xn, multiplica todo mundo por 2 elevado a n menos 1. Então, 2n menos 1 vezes isso é o xn. 2n menos 1 vezes 2 é 2n. E 2 elevado a n menos 1 vezes isso dá 1. E você achou a sequência, né, a fórmula fechada para a resolução da Torre de Hanoi. Tá? Então, se você tiver 4 discos, quantos movimentos você vai precisar? 2 elevado a 4 menos 1. 15 movimentos, seria isso? 15. Oi? 15? 15, isso aí. Você tem agora uma fórmula. Então, se você demorar mais... É interessante, professor, pois não. Que nesse caso aí, encontrar a fórmula fechada através da observação é bem mais fácil do que a recorrência. Olha, nesse caso... Nesse caso aí, sim. É nesse caso. Então, assim... geralmente os exercícios são assim, geralmente demonstre que o número mínimo de movimentos da Torre de Hanoi aí te dá a fórmula fechada, xn igual a 2n menos 1. A indução, acabou a indução. Agora, obtenha a relação de recorrência, aí você vai ter que resolver por recorrência, não tem como você pular para a indução depois. Tá? Então é bom separar essas duas teorias. Mas eu entendo que cada um vai ter aí mais facilidade numa ou outra, né? Eu, por exemplo, com o tempo, você vai achar esse argumento de recorrência aqui muito legal. Aqui até você monta a fórmula de indução sobre isso depois, né? Uma observação que eu vi, eu fiz e tal. Mas esse argumento aqui é muito legal. Então, tem problemas que você não vai conseguir chegar numa fórmula fechada de maneira trivial. Você vai ter que buscar uma relação de recorrência. Vários problemas biológicos, né, de dinâmica, de movimento, você encontra isso. Essa é a última de hoje, tá? Eu vou deixar para vocês desenvolverem.
ao longo da semana, né, que vem. Eu vou ficar aguardando, vou ficar à disposição para responder. Então, esse exercício, ele já é mais elaborado, ele te dá a recorrência, tá? Repara que é o caso geral. Não é o caso homogêneo. Aqui está mais N. Não é o caso coeficiente é 1. Não é. Então, você vai ter que primeiro usar aquele teorema, que, né, o rapaz consegue fazer, né, no caso homogêneo, buscar em um outro caminho, mas você vai buscar o caso homogêneo e vai descobrir a solução do caso homogêneo. Vai fazer a mudança de variáveis, e aí você vai levar para yn, e aí, em algum momento, vai aparecer isso aqui, ó. Se você construir no caminho esperado, né, você vai ter, de alguma forma, uma divisão de n por um fatorial. E aí você vai usar essa dica aqui. Então, estou te dando a relação de recorrência. É o caso geral, é o caso mais elaborado, para você seguindo os passos dos slides. Tá? Você talvez encontre isso em algum momento, vai ser útil para você, porque, repara, transformar uma razão numa subtração de termos consecutivos é legal, porque depois você vai ter que somar e esses termos vão se cancelar num efeito telescópico. E aqui está a resposta para vocês. Então, eu vou deixar esse, eu fico aí à vontade para responder dúvidas. Eu desenvolvi um pouco, é isso mesmo? Então, compartilha comigo lá no grupo o teu desenvolvimento, a tua dúvida, e se você chegou na resposta, segura um pouco, deixa o pessoal chegar também, e depois a gente vai ver isso juntos, ao longo da semana que vem. Tá ok, gente? Sim. Legal, professor. Então, agradeço a atenção. Vou depois disponibilizar os slides. Eu posso botar aqui no grupo já os slides, né? E depois vai lá para o Moodle também. Tanto a gravação da aula, como os slides do material. Então, vocês tenham aí um bom fim de semana e fico à disposição para responder lá pelo grupo, tá bom? Para você Ok, também, obrigada. Você também, Bom professor. final de semana. Obrigado. Muito obrigado pela Obrigada, participação. professor. Um abraço a todos. Falou, Obrigado professor. pela aula, Obrigada professor. a você, Tenha um bom final de semana. professor. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau.